Você conhece a porta-voz da presidente da Assembleia Geral da ONU? Não? Conhece sim. Se você não viu a Mônica Grayle em ação nesse cargo, certamente você vai se lembrar do rosto dela aqui no Globo Notícias Américas, porque ela era nossa colaboradora na época da ONU News. Muito obrigada pela sua presença aqui, Mônica. Obrigada que alegria. a você, Milo. Obrigada a você. É uma alegria toda nossa de estar aqui com você, com a sua equipe. Finalmente a gente consegue se encontrar, né? Pois é. E parabéns por esse novo cargo. Primeira vez que a gente vê uma brasileira ocupando esse cargo de tanto prestígio, tão importante. E é a primeira vez que a gente tem uma porta-voz na Assembleia que é uma latino-americana. O que isso diz pra gente sobre esse momento da ONU e esse momento do mundo? É um momento especial, eu acho, né? E você falou certo, ela é a primeira latino-americana a presidir a Assembleia, né? A primeira mulher dessa região, mas só a quarta mulher na história da ONU. 73 anos de história, é a quarta mulher nesse contexto. Eu acho que é um momento importante porque é uma questão de igualdade de gênero, né? Eu acho que a gente está acordando para isso, finalmente. Ainda tem muito trabalho a ser feito, não é um trabalho fácil, mas com bons exemplos, como o da presidente Maria Fernanda Espinosa, eu acho que a gente chega lá. Agora, a igualdade de gênero, inclusive, é uma das prioridades dela. É a primeira. Nós temos 7, Mila, são 7 prioridades e ela diz que é uma para cada dia da semana. A presidente, é verdade, porque é uma agenda intensa. Esse mandato é o mandato do presidente da Assembleia Geral, é de 1 ano somente. Então, você realmente tem que trabalhar para você cumprir os objetivos daquele ano. A primeira, como a gente já falou, é a igualdade de gênero, mas depois tem migração e refugiados, tem a questão da ação ambiental, né, a mudança climática. Trabalho decente é muito importante também, uma outra prioridade. A gente tem a prioridade, por exemplo, da questão de pessoas com juventude, deficiência também. Pessoas com deficiência e juventude, paz e segurança, porque essa foi, inclusive, uma das prioridades que ela escolheu com base nas consultas que ela fez com os países da África, para dar condições para os jovens para não serem levados para radicalismo, para nenhuma ação que vá prejudicá-los também a sociedade de maneira geral. E tem também a revitalização das Nações Unidas, que a presidente costuma dizer que não é uma das prioridades que chegam às manchetes, mas que também é extremamente importante. Não, é verdade, ainda mais nesse momento em que politicamente também é um tema muito tenso às vezes. Muitas pessoas se perguntam por que a ONU é tão importante, qual o papel da ONU no mundo numa configuração nova que a gente está vendo com algumas divisões, com algumas negociações. Semana passada mesmo a Daniela Gross falou para a gente da questão da economia mundial e da expectativa de que o crescimento fosse grande, mas que desse uma desacelerada e que a importância do diálogo nunca foi tão grande nesse momento. Então, qual a importância do seu cargo, qual a importância da ONU nesse momento? Bom, o cargo de porta-voz da presidente da Assembleia Geral, ele é exatamente o mesmo cargo do porta-voz do secretário-geral. A gente faz o briefing logo depois do secretário-geral. Às vezes eu faço o primeiro briefing. E briefings diários, né? Briefings diários e que vão, obviamente, para os correspondentes que estão ali, mas também, como fica na internet, no webcast, eles podem ser acessados em qualquer parte do mundo. E ajuda também, porque um dos objetivos da presidente Espinosa é fazer com que a ONU fique mais perto das pessoas e as pessoas mais perto da ONU. Então, ter esse contato com jornalistas que não podem estar em Nova York é importante para nós, porque o papel da mídia é fundamental para a gente poder promover o trabalho das Nações Unidas em si e a agenda da Assembleia Geral. Agora, o multilateralismo hoje em dia é fundamental, não é uma questão de opção. Eu posso escolher o multilateralismo nas relações entre os países, mas é fundamental para que você possa avançar com a agenda do desenvolvimento. Você não resolve, por exemplo, a questão da mudança climática com um só país. Você tem que ter uma cooperação. E essa cooperação é a alma das Nações Unidas, né? A Assembleia Geral ela é o parlamento da humanidade, é o órgão mais democrático das Nações Unidas. Você tem 193 países e a presidente Espinosa sempre diz que não importa se você é um país grande ou um país pequeno, não importa a sua localização geográfica, você vai ter o mesmo microfone e você vai ter o mesmo tempo para falar e você vai ter o mesmo botão para expressar o seu voto, a sua escolha. Então é isso, essa cooperação é importante. Sem essa cooperação, a gente não poderia, eu acho que, avançar em nenhum quesito
importante hoje para a humanidade. Mônica, a gente vê um brasileiro num cargo tão importante quanto esse, enche a gente de orgulho também. Muita gente, eu aposto, se pergunta como é que ela chegou até lá. Como é que tudo começou? Você é uma jornalista com uma carreira também impressionante de jornalista, né? Não é só esse vozeirão, esse rosto lindo, é uma carreira brilhante que você tem. E como é que você passou disso para agora estar nessa posição em que você também usa muito do jornalismo, mas numa posição tão importante? Não, é importante. Acho que eu, na primeira vez, no primeiro briefing que eu dei, representando como porta-voz da presidente Maria Fernanda Espinosa, eu disse o que eu realmente pratico todo dia. Ou seja, não é porque eu estou agora como porta-voz que eu vou deixar de ser jornalista. Eu sou jornalista. Então, quando eu recebo um telefonema de um correspondente, um jornalista, pedindo uma informação, eu sei que é para ontem. Então, eu sou rápida para atender. A equipe também ajuda nesse sentido, porque você não deixa de ser jornalista. Você é jornalista 24 horas. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Mas com relação a como eu cheguei à ONU, foi bem interessante, porque eu trabalhava na BBC de Londres e um colega meu, que na época já tinha passado pelo Jornal Nacional, tinha trabalhado também na TV Globo, e estava conosco lá e falou assim, Mônica, eu vi aqui uma vaga na internet que é a sua cara. Interessante, manda para mim o link. Aí ele mandou. E, Mila, quando eu olhei parecia que estava te descrevendo. Eu olhei o edital e falei assim, Marcelo, realmente é a minha cara. Marcelo Torres, um exímio jornalista. E eu me candidatei pela internet. Uau! Então, vieram os exames, a prova, a entrevista, o processo de seleção, e aí levou mais ou menos um ano para eu chegar à ONU, mais ou menos um ano. E eu vim de Londres diretamente para Nova York. Na ONU, eu já trabalhei como diretora do Centro de Informação para México, Cuba e República Dominicana, que foi um trabalho bem interessante também, de novo, como esse objetivo da presidente Maria Fernanda Espinosa, de levar a ONU para perto das pessoas, porque são as pessoas que fazem a diferença para as Nações Unidas, né? Claro. E trabalhei também na parte de promoção, promovendo a ONU News em português, nas demais, naquela época, 7 línguas, porque a gente tem 8 línguas, agora 9 com hindi. E, enfim, é um trabalho que eu gosto de fazer, porque você, não é só comunicação, mas é comunicação, estratégia. A ONU News em português foi a primeira a lançar uma conta de mídia social, que foi o Twitter, em 2009. Uau. Naquela época, o Twitter ainda era, a gente não sabia. Enfim, é um trabalho legal. E, obviamente, a parceria com vocês, né? É verdade. Agora, Mônica, como é que a sua vida particular influenciou nessa caminhada? Porque tudo que você está citando aí exige conhecimento de espanhol, que você fala fluentemente, conhecimento de alemão, onde você fez seu mestrado, conhecimento de muitas coisas e, sobretudo, a experiência de viver em muitos lugares, que é uma experiência comum aí para os nossos telespectadores também. Como é que isso foi forjando a Mônica que a gente conhece hoje? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, me pergunta quanto tempo. Eu tenho 32 anos de carreira, então, e eu acho que a gente tem uma facilidade, pelo menos sempre foi assim na minha família, meu pai sempre incentivou a gente a aprender línguas, enfim, a conhecer outras culturas. Eu gosto desse ambiente internacional, multicultural, eu me sinto em casa na ONU. E a Deutsche Welle, que foi a minha primeira rádio, me ajudou muito, porque quando eu cheguei à Deutsche Welle e vi pessoas da África, de Portugal, do Brasil falando a minha língua, para mim era uma coisa, estar num grande mundo interessante. E isso, a gente se adapta, né? A gente vai se adaptando. E ler muito, né? A gente tem que ler, a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo. Eu acho que a gente tem sempre que ter a curiosidade, a humildade de aprender, de recomeçar. Acho que isso ajuda muito. Agora, Mônica, eu não posso deixar você ir embora sem te fazer uma pergunta sobre a agenda da presidente. Em relação à migração, quais são os projetos, quais são as novidades e o que a gente pode esperar para esse ano? Olha, a gente já teve uma grande vitória, que a gente chama de novo a vitória do multilateralismo, e a presidente Maria Fernanda Espinosa, ela se empenhou, mesmo depois que ela foi eleita dia 5 de junho, e ela já começou a trabalhar nesse sentido com os países membros, para que houvesse um grande apoio à conferência em Marrakech, para que fosse adotado, no caso, o Compacto Global sobre Migração Segura
segura, ordenada e regular. Esse é o nome, segura, ordenada e regular. Depois ficou o Pacto Global sobre Migração, numa versão mais curta. São 258 milhões de pessoas, Mila, que são consideradas hoje migrantes. É uma população muito importante. E é importante, através desse pacto, que os países tenham as ferramentas para poder lidar com essa migração. E saber que essa diversidade, ela enriquece, ela ajuda no desenvolvimento, ela ajuda no crescimento. Então, esse pacto agora tem que ser implementado, né, pelos países que firmaram, e outros países também que queiram agora aderir depois da adoção. E a presidente Espinosa nomeou 2 cofacilitadores para esse processo, e agora esses cofacilitadores vão entrar num que a gente chama de processo de consultas com os países, para que os países mesmos decidam como fazer, como implementar, porque no final das contas é uma questão de soberania de cada país, e é uma questão também de cooperação. Certo. Mônica Greely, muito obrigada pela sua presença aqui no Globo Notícias Américas, agora numa outra posição, mas você é sempre bem-vinda aqui no nosso programa, por trás das câmeras, aqui no Bate-Papo, enfim, a casa está aberta para você sempre. Obrigada. Obrigada a você, Mila, e sucesso e parabéns pelo programa.